O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Estamos no capítulo 19. Este é o quarto vídeo sobre este capítulo. Por esse tempo, Piedade de Jesus, sem se conformar com a ausência do marido, chorava o seu abandono e ia também agora se transformando de dia para dia. Vencida por um desmazelo de chumbo, uma dura desesperança, a que nem as lágrimas bastavam para adoçar as agruras. A princípio, ainda, a pobre de Cristo tentou resistir com coragem àquela viuvez pior que essa outra, em que há, para elemento de resignação, a certeza de que a pessoa amada nunca mais terá olhos para cobiçar mulheres, nem boca para pedir amores. Então esse é o melhor de ser viúva de verdade, né? Você sabe que teu marido não vai ficar com mais ninguém. Mas depois começou a afundar sem resistência na lama do seu desgosto, covardemente, sem forças para iludir-se com uma esperança fátua, abandonando-se ao abandono, desistindo dos seus princípios, do seu próprio caráter, sem se ter já neste mundo na conta de alguma coisa, e continuando a viver somente porque a vida era teimosa e não queria deixá-la ir apodrecer lá embaixo por uma vez. Mais uma vez, essa frase é muito interessante, né? Por que ela está continuando a viver? E continuando a viver somente porque a vida era teimosa e não queria deixá-la ir apodrecer lá embaixo por uma vez. Então, que apodreça aqui em cima, né? Deu para desleixar-se no serviço. As suas freguesas de roupa começaram a reclamar. Foi-lhe fugindo o trabalho, pouco a pouco. Fez-se madraça e moleirona, ou seja, preguiçosa, né, e moleirona, precisando já empregar grande esforço para não bulir nas economias que Jerônimo lhe deixara, porque isso devia ser para a filha, aquela pobrezita orfanada antes da morte dos pais. Um dia, Piedade levantou-se queixando-se de dores de cabeça, zoada nos ouvidos e o estômago embrulhado. Aconselharam-lhe que tomasse um trago de Parati. Ela aceitou o conselho e passou o melhor. No dia seguinte, repetiu a dose. Deu-se bem com a perturbação em que a punha o álcool. Esquecia-se um pouco durante aquele tempo das amofinações da sua vida. E gole a gole, habituara-se a beber todos os dias o seu meio martelo de aguardente para enganar os pesares. O seu meio martelo de aguardente para enganar os pesares. Agora que o marido já não estava ali para impedir que a filha pusesse os pés no cortiço, e agora que Piedade precisava de consolo, a pequena ia passar os domingos com ela. Saíra uma criança forte e bonita. Puxara do pai o vigor físico e da mãe a expressão bondosa da fisionomia. Já tinha 9 anos. Eram esses agora os únicos bons momentos da pobre mulher, esses que ela passava ao lado da filha. Os antigos moradores da estalagem principiaram a distinguir a menina com a mesma predileção com que amavam Pombinha, porque em toda aquela gente havia uma necessidade moral de eleger para mimoso da sua ternura um entezinho delicado e superior. Havia uma necessidade moral, natural, de eleger um ente delicado e superior, a que eles privilegiavam respeitosamente como súditos a um príncipe. Crismaram-na logo, quer dizer, deram-lhe o nome, né? Crismaram-na logo com o cognome de senhorinha. Pombinha era a anterior, essa é a senhorinha. Piedade, apesar do procedimento do marido, ainda no íntimo se impressionava com a ideia de que não devia contrariá-lo nas suas disposições de pai. Mas que mal tinha que a pequena fosse ali? Era uma esmola que fazia a mãe. Lá pelo risco de perder-se, ora, a Deus só se perdia mesmo quem já nascera para a perdição.
A outra não se conservara sã e pura? Não achara noivo? Não casara e não vivia dignamente com o seu marido? Então, e a senhorinha continuou a ir à estalagem, a princípio nos domingos pela manhã, para voltar à tarde, depois já de véspera nos sábados, para só tornar ao colégio na segunda-feira. Jerônimo, ao saber disso por intermédio da professora, revoltou-se no primeiro ímpeto, mas, pensando bem no caso, achou que era justo deixar à mulher aquele consolo. Coitada, devia viver bem aborrecida da sorte. Tinha ainda por ela um sentimento compassivo, em que a melhor parte nascera com o remorso. Até o remorso dele, quer dizer, até a compaixão dele nasceu de um sentimento ruim, né, do remorso. Era justo, era, que a pequena aos domingos e dias santos lhe fizesse companhia. E então, para ver a filha, tinha que ir ao colégio nos dias de semana. Quase sempre levava-lhe presentes de doce, frutas, e perguntava-lhe se precisava de roupa ou de calçado. Mas um belo dia, apresentou-se tão ébrio, tão bêbado, que a diretora lhe negou a entrada. Desde essa ocasião, Jerônimo teve vergonha de lá voltar, e as suas visitas à filha tornaram-se muito raras. Tempos depois, senhorinha entregou à mãe uma conta de 6 meses da pensão do colégio, com uma carta em que a diretora negava-se a conservar a menina no caso que não liquidassem prontamente a dívida. Piedade levantou as mãos à cabeça, pois o homem já nem o ensino da pequena queria dar. Que lhe valesse Deus, onde iria ela fazer dinheiro para educar a filha? Foi à procura do marido, já sabia onde ele morava. Jerônimo recusou-se por vexame, mandou dizer que não estava em casa. Ela insistiu, declarou que não arredaria dali sem lhe falar. Disse em voz bem alta que não ia lá por ele, mas pela filha, que estava arriscada a ser expulsa do colégio. Ia para saber que destino lhe havia de dar, porque agora a pequena estava muito taluda para ser enjeitada na roda. Você lembra provavelmente, né, das rodas que existiam em instituições de caridade, né? E os enjeitados. Então você tinha lá o seu filho, você não queria o filho, né? E não tinha lá uma bruxa ou qualquer outra pessoa má para te dar um remédio para aborto. Então o que você fazia? Você levava a essa roda dos enjeitados. Eu não sei se sempre, mas a ideia é muito legal, né? A roda dos enjeitados é a seguinte. Eu não tenho nada circular, peraí. Acho que eu tenho aqui. Então, você tem aqui a instituição, né, parede aqui da instituição e uma roda, né? Você coloca o seu bebê aqui, gira essa roda e agora o bebê está dentro da instituição, a instituição de caridade, né? Dessa forma você não vai precisar passar a humilhação, né, de estar entregando um filho. E parece que seria, nossa, mas vai proteger a mulher da humilhação de estar jogando um filho fora? Não, pensa, era isso ou a mulher ia jogar, uma mulher que tivesse decidido a jogar o filho, sei lá, na floresta, né? Então, pelo menos, e esse era o plano dessas instituições, né, de caridade, pelo menos, se a mulher vai jogar o filho mesmo, que jogue na roda, gire a roda, para que alguém cuide da criança, né? E é essa a referência que ela está fazendo aqui, né? Ela é muito grande para pegar a menina lá de 10 anos, colocar na roda dos enjeitados e jogar para dentro de uma instituição dessa. Jerônimo, afinal, apareceu com um ar triste de vicioso e envergonhado que não tem ânimo de deixar o vício. Um ar triste de vicioso e envergonhado que não tem ânimo de deixar o vício. A mulher, ao vê-lo, perdeu logo toda a energia com que chegara e comoveu-se tanto que as lágrimas lhe saltaram dos olhos às primeiras palavras que lhe dirigiu. E ele abaixou os seus olhos, né,
e fez-se lívido de frente daquela figura avelhantada, de peles vazias, de cabelos sujos e encanecidos. Não lhe parecia a mesma, como estava mudada, e tratou-a com brandura, quase a pedir-lhe perdão, a voz muito espremida ao aperto da garganta. Minha pobre velha, balbuciou, pousando-lhe a mão larga na cabeça. Bom, deixa eu fiz uma anotação aqui, vamos ver se é pertinente. Isso é verdade, né? A gente está falando aqui sobre as limitações, os defeitos desse narrador, né? Como eu falei, a gente já explorou isso, né? A gente viu que a mudança, né? A mudança, por exemplo, do Jerônimo é muito leviana, né? Não que isso não aconteça na realidade. Na realidade, pessoas com muito caráter vão sendo, como é que se diz? Corrompidas, né? Até se tornar num viciado, né? Mas lembre-se, o problema seria, um dos problemas que a gente viu, esse modo leviano, né? Então, simplesmente de uma hora para outra, isso aconteceu com a pombinha também, né? De uma hora para outra a pessoa cai no vício e já tudo que ela tinha de moral já não tem mais, né? O segundo defeito seria que não tem nenhum que se salva aqui, né? Talvez os bombeiros, lá naquela cena dos bombeiros tinha lá alguém que se salvava porque eles agem como máquina, né? E aí eu coloquei aqui, há um problema no modo como o narrador encara a alegria, né? Parece que toda a alegria aqui é perversão. Quando qualquer pessoa está alegre, a pessoa está alegre porque ela está pervertida ou está sendo enganada, ou é uma alegria ali que logo vai ser derrubada, né? Então você está alegre por quê? Porque você está fazendo sexo, porque você está bebendo bastante, tanto é que o sexo é como um garrafão de vinho, lembre-se, essa é a imagem da Rita Baiana. Ou você está dançando e essa dança só mostra sensualidade, etc, etc, né? E aí parece que a seriedade do português é a tristeza, né? Então o português é aquele povo triste. Por quê? Porque ele é civilizado, né? Porque ele planeja, porque ele quer poupar. Então a vida é árida para ele, né? Então há um problema, né? No modo como o narrador mostra essas coisas. Tem tempo pra gente continuar um pouquinho. Minha pobre velha, balbuciou, pousando-lhe a mão na cabeça. E os dois emudeceram, um de fronte do outro, arquejantes. Piedade sentiu ânsias de atirar-se-lhe nos braços, possuída de imprevista ternura, com aquele simples afago do seu homem. Um súbito raio de esperança iluminou-a toda por dentro, dissolvendo de relance os negrumes acumulados ultimamente no seu coração. Contava não ouvir ali senão palavras duras e ásperas, ser talvez repelida grosseiramente, insultada pela outra e coberta de ridículo pelos novos companheiros do marido. Mas o encontrá-lo também triste e desgostoso. Então, ou o Jerônimo está dentro de casa, em cima do colchão, fazendo sexo, ou ele está bebendo, ou ele está comendo, né? E aí, ébrio também. Ou ele sente a sua desgraça, tudo que ele fez e ele está triste, né? Então, parece que não há saída aí, não há um meio termo. Triste por ter a consciência pesada e tudo mais, né? Mas, ao encontrá-lo também triste e desgostoso, sua alma prostrou-se reconhecida. E assim que Jerônimo, cujas lágrimas corriam já silenciosamente, deixou que sua mão fosse descendo da cabeça ao ombro e depois à cintura da esposa, ela desabou, escondendo o rosto contra o peito dele, numa explosão de soluços que lhe faziam vibrar o corpo inteiro.